Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as empresas transnacionais, as crises econômicas e o processo de globalização. Para isso é importante que a gente consiga definir o que são empresas transnacionais, que são aquelas empresas que estão estabelecidas em várias partes do planeta. Porém, estas empresas, elas têm a sua matriz em um determinado país e elas estabelecem filiais em várias outras partes do mundo, que é exatamente o que a gente consegue observar nessa imagem que você consegue visualizar na sua tela, onde nós temos uma série de empresas transnacionais que possuem fábricas em várias partes do mundo. Porém, são empresas por exemplo, aqui pode ser da França ou da Alemanha, mas que estão estabelecidas em várias partes do planeta. E quando a gente fala em crises econômicas, nós temos que perceber que a economia global, ela é cíclica. Nós temos momentos de crescimento da economia e momentos de retração da economia. E nós vamos perceber que o ciclo econômico, ele é composto por momentos de crescimento e de retração. E a essas retrações na economia é que dá-se o nome de crises econômicas. E essas crises econômicas, elas dentro do mundo capitalista, elas têm uma dinâmica global. Elas acabam afetando diretamente toda a economia do planeta. Ora mais ou ora menos, mas acaba afetando toda a economia do mundo, que é o que você consegue ver aqui, oscilações que afetam todo o sistema capitalista. E essa crise econômica, elas geralmente estão associadas a uma redução na produção. As empresas reduzem a sua capacidade produtiva, passam a produzir menos, pois a quantidade de consumidores também está diminuindo. Logo, produz-se menos, consome-se menos. E por que consome-se menos? Porque há menos dinheiro disponível, pois, como as empresas estão produzindo menos, elas passam a dispensar funcionários, o que gera o desemprego. Então, nós vamos perceber também que dentro de um momento de crise econômica, nós vamos ter um aumento significativo no número de desempregados. E para frear essa crise econômica, os governos têm que adotar algumas políticas econômicas que visem garantir renda para a população e que visem garantir incentivos para a indústria, que é o que a gente está vendo aqui. Eles precisam adotar políticas de estímulo à economia. São os governos que vão adotar algumas estratégias. E entre essas várias estratégias, a gente pode perceber uma delas que é a redução de custos operacionais da máquina pública. O que é isso? É uma política fiscal, onde começa-se a avaliar, de fato, o que o poder público está gastando, quanto a máquina pública está gastando e em que ponto pode-se reduzir o gasto da máquina pública, fazendo com que a redução do gasto da máquina pública resulte também na possibilidade do governo reduzir a cobrança de tributos, de impostos. Nós também vamos perceber uma melhora, uma necessidade no avanço da política externa. É fundamental que a política externa ela seja fortalecida por meio de acordos econômicos, por meio de relações entre governos de diferentes países e ainda que esses acordos entre esses diversos governos favoreçam diretamente as relações entre as empresas estabelecidas em seus territórios. Se a gente pensar numa empresa que é estabelecida no Brasil, onde o governo brasileiro realiza acordos com o governo argentino para facilitar a circulação de mercadorias entre empresas estabelecidas no Brasil e empresas estabelecidas na Argentina. Então, essa política externa ela é fundamental. A gente vai perceber também a política de rendas, que é a redistribuição de rendas. É possibilitar à população dispor de acesso a dinheiro. A gente pode pensar em várias políticas que foram adotadas no Brasil, como, por exemplo, Bolsa Família ou ainda auxílio emergencial, que são políticas de exemplo de redistribuição de renda, que possibilitem à população ter acesso a recursos para que venham a consumir. E, por fim, aqui nós temos também a política monetária, que consiste no controle da quantidade de dinheiro que está circulando no território. Nesse vídeo, nós falamos sobre as transnacionais, a política externa, globalização e também crises econômicas. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até breve.